Salve, salve meu povo, Evandro de Marco, começando mais um Bola na Vitrola diretamente dos estúdios Três Telas em São Paulo. E hoje eu recebo um grande amigo meu, torcedor de quem será, hein? Bom, daqui a pouquinho você vai saber, ele é jornalista, ele é torcedor, ele é influencer, ele é um monte de coisa. Daqui a pouco você vai saber quem é. Depois da vinheta, roda aí. Estamos de volta aqui agora, a vinheta rodada. Daniel Perrone, meu amigo que é santista. Você tá brincando, né? Não. Olha só, olha isso aqui, ó. Como é que eu posso ser santista usando um símbolo tão de garbo e elegância quanto esse? Mas que ele era santista até metade da década de 80 e só mudou pro São Paulo por causa dos menudos do São Paulo. Falei. Você fica brincando com isso, mas na verdade, quando eu comecei na Globo, eu produzia conteúdo do São Paulo e do Santos. Eita, sabia? Tá vendo? Quase acertei. E cheguei aí pro Mundial de 2011 no Japão, Santos e Barcelona. Olha! O Santos tomou uma naba de 4-0 daquele time que pra mim foi o segundo melhor time que eu vi jogar ao vivo. O primeiro foi o São Paulo do Tele Santana e do Raí. Mas o segundo foi o Barcelona Guardiola de 2011, com Messi, com Suárez, com Iniesta, com Xavi, com o Puyol, enfim, timaço lá. Segundo, perdeu pro São Paulo? Perdeu pro São Paulo. O São Paulo era uma máquina. O São Paulo ganhou naquela época do Real Madrid algumas vezes, do próprio Barcelona. Do Milan. Do Stoichkov, do Barcelona do Koeman, do Laudrup, do próprio Guardiola jogava, né, no Barcelona. Aquele time do São Paulo era inesquecível. E aí eu produzi pro Santos e pro São Paulo. E terminei, né, com o trabalho no Santos e hoje em dia só São Paulo Futebol Clube, meu amigo. Tá, olha... Coração. Olha, eu juro que eu dei um tiro qualquer e quase pegou. Pegou de raspão. Mas isso é uma brincadeira que uma vez o Milton Neves fez comigo na Band. Milton Neves, Copa de 2010, um ano antes da economia do Barcelona contra o Santos, porque o Barcelona tirou o pé, não é? Só ficou pior porque tirou o pé. Mas enfim, né, o Milton Neves na Band pegou e eu gravava os offs, que é quando você grava a voz e vem cobrindo com imagens, né? E eu tinha gravado um off, ele colocou no ar e falou: Evandro de Marco, nascido em Mozambinho, não sei o quê, tá, aquela história que ele inventa. A minha família é toda de Socorro, interior de São Paulo. Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas a minha família toda é de Socorro por pai e mãe. Todo mundo começou a me mandar mensagem, me ligar: que história é essa de você ser de Mozambinho? Que papo é esse? Pô, olha, se nunca mais apareça aqui. Eu falei: Milton Neves, fui no estúdio, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, rapaz. A minha família tá querendo me matar. Pois entrou um outro off meu, dali uma meia hora, que tava o dia inteiro passando futebol. Quando retornou pra ele, ele falou assim: Evandro de Marco, nascido na cidade de Socorro. Ô, gente, nasceu em Socorro, mas que foi criado no sul de Minas, foi. O Milton tem dessas, né? Pra mim, o maior comunicador de esporte do Brasil. Sem dúvida. E estamos todo mundo ansioso para que ele volte, né? Pra televisão, né? Deu uma pausa aí, mas tá na hora do Milton voltar aí pra... Ô, Milton, se recupere, a gente tá sentindo sua falta no rádio e na TV, cara, pô. É isso aí. Né? Milton Neves é demais, cara. Eu sou muito fã dele, muito fã dele. Eu também. Como começou esse amor pelo São Paulo? É de família, não? É de família, por parte de pai. Meu pai era um torcedor fanático do São Paulo. Meu pai foi um dos primeiros sócios da TUSP, que era a torcida uniformizada do São Paulo, que era pré-independente, né? Antes da... Sim. E a TUSP era uma das primeiras, se não foi a primeira torcida organizada do Brasil. Ou pelo menos de clube grande do Brasil, né? E meu pai me levava, acho que desde os 3, 4 anos de idade, né? Eu não lembro, sinceramente. Todo mundo pergunta qual foi o teu primeiro jogo, eu não lembro. Meu pai me levava
O jogo que eu lembro foi São Paulo e Botafogo pela semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Era a semifinal do Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhou de 3-2 de virada, né? Dois gols do Everton, né? Aquele jogo, eu lembro de flashes. Eu lembro que o São Paulo estava perdendo de 2-0 e que o meu pai queria até ir embora porque estava lotado o Morumbi, assim, sabe? Quem frequenta o Morumbi, aquelas bocas de entrada da arquibancada, tava, lotado de gente, não tinha como entrar. Eu já fui em jogo no Morumbi com 100 mil pessoas. Eu também. Doideira. E aí eu falava pro meu pai, não vamos embora não, porque vai virar. Eu falava pro meu pai. E o meu pai ficou, né? Porque queria que eu visse o jogo. Sim. Né? Tava 2-0 pro São Paulo, pro Botafogo, e eu nem sabia que tava 2-0, era pra criança, muito criança. E aí o São Paulo Década de 70, coisa assim. Não, foi começo dos anos 80, não lembro se foi 83 ou 81, uma coisa assim. Eu sou péssimo de anos e nessa época o São memória. Paulo tinha um timaço, hein, cara? Timaço. Pô, tinha Getúlio, GG da Cara Grande, né? Isso, que era o lateral direito. Valdir Oscar, Pérez Valdir no gol. Pérez, GG da Cara Grande, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho. Exatamente. É isso, essa turma, né? O time Renato Araújo, Gacém. Eu não lembro quem Zé jogava. Sérgio. O Everton saiu do banco pra liderar o São Paulo na virada. Um golaço que ele fez, acho que foi de fora da área. E o São Paulo ganhou, foi pra final, perdeu, né? O Serginho Chulapa. Mas aquilo ficou marcado, assim, pra mim. E o primeiro jogador que eu reconheci no Morumbi, pequeno, foi o Valdir Pérez, né? Não tinha como não reconhecer, né? Aquela careca lustrosa que ficava no gol lá. Eu falava, pô, aquele cara lá é o cara que vai ser o meu primeiro ídolo, né? Com aquela camisa cinza tudo. O símbolo aqui no meio. O Valdir, depois que encerrou a carreira, eu ainda tive oportunidade de participar com ele de alguns programas. Eu conheci pessoalmente também na Band, quando eu trabalhava na Band. Ele foi no Donos da Bola. Eu trabalhava no Donos da Bola, ele foi no Donos da Bola. Eu encontrei o Valdir Pérez umas 2, 3 vezes. Um cara sensacional. Um cara muito bacana. E um goleiraço. Pra mim é top 3 lá dos goleiros do São Paulo. Só na Copa de 82 que não foi tão bem. Né? Ele falhou no primeiro jogo, se eu não me engano. Mas ali, depois daquele jogo lá, não teve falha, sabe? Ele falhou no primeiro jogo, acho que foi contra a Rússia, se eu não me engano. Né? Mão de alface. Mas assim, o Valdir, ele era um cara que ele mesclava milagres com falhas absurdas. Tem um amigo meu que frequenta a arquibancada há muito tempo que ele falou que o Valdir Pérez já tomou gol de tiro de meta do São Paulo. Eu não lembro disso, mas não lembro. Se a gente for cavocar aí, acho que ele tem falhas homéricas, mas também tem grandes defesas pelo São Paulo. Tem, ele era um goleiraço. Ele mais acertava do que errava. Pô. Foi reserva em 74, 78 e depois virou titular em 82. 86, acho que ele foi pra Copa também, não foi? Como reserva? Eu não lembro. O goleiro era o Carlos. Pô, mas então, cara, são 4 Copas. Eu não me lembro se ele foi em 86. Posso estar errado. Mas é goleiro de história com a camisa da seleção brasileira. Goleiraço. Bom, já que você tá falando de goleiraço, escala o São Paulo de todos os tempos pra gente aí. Vamos lá. Eu vou colocar Rogério Ceni, mas assim, brigando muito com o Zete. É que o Rogério, além de ser um bom goleiro... Ótimo goleiro. Um ótimo goleiro. Além dele ser um ótimo goleiro, ele é artilheiro mundial. Goleiro, artilheiro mundial. E ele quebrou vários recordes de permanência no clube, de minutos jogados. O Rogério é dono de diversos recordes. Se o Rogério tivesse jogado na Inglaterra, ele teria 4, 5 estátuas na Grã-Bretanha inteira, na minha opinião. Goleiraço. Então, primeiro goleiro, Rogério Ceni. Eu vou facilitar para você. Deixa você escalar o Zete, deixa o Rogério Ceni como o maior ídolo da história do São Paulo, pode ser? Tá bom. Então, goleiro, Zete, lateral, Cafu. Vão me xingar, mas o Cafu, no período que ele teve no São Paulo, ele arrebentou. O Cicinho corre aí por fora, mas o Cicinho
também tem um legado com o São Paulo enorme. Tem. Enorme. Mas o Cafu... O Cafu, pra mim, é o que jogou mais. Aí, zaga não tem como. Oscar e Dario Pereira. Zaga dos anos 80, raiz, né? O Dario começou como atacante. Aí ele foi recuando, virou um dos maiores zagueiros daqueles tempos do mundo. Dom Dario Pereira. Dom Dario Pereira. E na esquerda também tem uma disputa muito grande. Você tem Serginho, você tem Júnior e você tem Leonardo. Desses três eu vou colocar o Leonardo, porque o Leonardo foi muito importante no título de 93, no Mundial de 93. Jogou muita, mas muita bola o Leonardo naquele jogo contra o Milan. E aí eu coloco ele aí no desempate. Aí meio campo, não precisa ter meio campo marcador, né? É time dos sonhos, né? Tá, time dos sonhos. Tá bom. Ó, um dos maiores volantes que eu vi jogar, não só no São Paulo, como na Itália, na seleção brasileira, Toninho Cerezo. Esse cara também, ele foi o nome do jogo em 93 contra o Milan, jogou muito também contra o Barcelona, né? Bicampeão com o São Paulo, mundial, e, cara, dono de uma técnica, um refino, fora da curva. E aí o outro volante, como eu não preciso ter volante marcador, pegador, né? Então a gente esquece aí o Josué, por exemplo, que era um ótimo volante. Mineiro. Roberto Dias eu não vi jogar, então só vou colocar gente que eu vi jogar. Sim. Então, o Mineiro. O Mineiro é, pra mim, o segundo volante. Jogou Mundial muito. de 2005, brincadeira. Jogou muito e foi autor do gol do título de 2005. Não dá pra tirar o Mineiro desse meu time, não. E aí o camisa 10, pra mim, é o Raí. Por quê? Porque eu não vi jogar o Gerson, eu não vi jogar o Pedro Rocha. Meu pai falava que o Pedro Rocha era melhor. Mas, assim, o Raí foi fora da curva no São Paulo também. Então, fica o Raí de camisa 10. E no ataque eu vou botar 3 atacantes. Então vai ficar lá um 4-3-3. Sim. Clássico. Do lado direito, top 3 que eu vi jogar. Top 3 que eu vi jogar no São Paulo. E olha, quiçá que eu vi jogar no mundo. Que eu vi jogar mesmo em campo. Miller. Camisa 7 fazia chover naquele lado. Sensacional. E o legal do Miller é que ele começou como um ponta veloz, né? Ele trabalhava muito com a velocidade, né? Botava a bola pra frente e corria. E terminou como um jogador cerebral. Sim. Um craque. É meio que um ponta de lança, né? Isso. Meio atacante. Isso. Centroavante, tem uma briga muito grande aí, mas eu vou colocar o Careca. Careca e Serginho. O Serginho foi artilheiro. É artilheiro do São Paulo. Não tem como não citar o Serginho. O Serginho Chulapa, sensacional. Mas o Careca eu tive em 1987, na final de 86. Eu tive lá no Brinco de Ouro e o Careca foi responsável por aquele jogo. Cara, não acabava nunca, né? A maior São final Paulo e Guarani. A maior final que eu vi. A gente pode até falar dessa final mais pra frente, mas o Careca é o meu centroavante. E no lado esquerdo, a gente mais velho mesmo, né? Que ia no Morumbi na década de 80, a gente sempre via 2 jogos. A gente via o São Paulo contra um adversário e a gente via um ponta contra um lateral. Não era só no São Paulo, era no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, mas no São Paulo, em especial, a gente via jogar o Zé Sérgio. Zé Sérgio foi um dos maiores pontos esquerdos que eu conheci. Quem tem idade... Sim. Vai concordar comigo. O Zé Sérgio não pode sair dessa seleção dos melhores do São Paulo da história. Eu até vou um pouco mais longe. O Zé Sérgio só não foi mais adiante devido a contusões seríssimas que ele teve. Senão ele seria lembrado até na seleção brasileira. Com certeza. Eu acho um jogador fantástico. O quanto de jogador que ficou de fora. Júnior, Serginho, o Wagner. Você lembra do Wagner, volante meia? Cara, esse cara jogava muito. Ele teve uma saída meio conturbada do São Paulo, né? Mas, cara, era um craque também no meio campo. Um craque. Pô, e você tem jogadores que você não pode deixar de citar. O Amoroso jogou muita bola no São Paulo. O Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano jogou muita bola no São Paulo. Sim. Enfim, são atletas que você não pode deixar de citar. E tem os de trás que eu não vi jogar, né? Roberto Dias... Chicão, né?
os próprios goleiros, o Poi, falaram que era muito bom de bola e Sim. ajudou muito São Paulo a crescer, né? Fora dos campos, né? Sim. Você não pode, eu não posso deixar de citar o Forlan, o próprio Pedro Rocha, que meu pai falava que era o maior meia que ele viu jogar fora o Pelé. Né? Você não pode deixar de citar o Gerson, o Leônidas, aí tem papo pra manga, né? Tem bastante coisa. Mas recapitulando, vamos lá. Escalação do São Paulo, no gol. Zete, Lateral direito. com o Rogério sendo ídolo, tá? O Rogério como maior Você ídolo. me deu essa licença poética aí, senão era o Rogério. Tá. Vamos lá. Zete, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Vamos de novo. Vamos lá. Zete, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Toninho Cerezo, Mineiro e Raí. Miller, Careca e Zé Sérgio. E quem é o técnico? Quem? Claro, né? Tele Santana. Não, mas é café com leite. Aí não tem como. Não Com pode ser grande outro. menção honrosa pro Muricy, porque o Muricy... Sim. O Muricy, Porra. tricampeão brasileiro. Muricy né, tem uma história do São Paulo como jogador, como técnico, hoje como coordenador, né? Não dá pra deixar de citar o Mujica. É sensacional. Agora é o seguinte, é muito fácil fazer a seleção dos caras mais... Né? Daqui a pouco a gente vai falar muito de música, tá? Porque ele não veio aqui só para falar de futebol. Futebol em São Paulo ele fala aí no YouTube, né? Dele, nas mídias dele e tal. A gente vai falar mais de música. Mas, só para não perder aqui o fio da meada. Falar dos melhores jogadores, fazer a escalação do time perfeito, o time dos sonhos, isso aí qualquer um faz. Agora, eu quero saber dos pereba. Seleção dos perebas do São Paulo. Doa quem doer. Doa quem doer. Não vou fugir da raia, não. Só que pra mim, pereba não é só jogador ruim. Não é só perna de pau. Pereba é aquele cara que veio não que não apresentou. deu certo, que não entregou, Sim. que tinha uma expectativa grande. Ele pode não ser pereba, por exemplo, tecnicamente falando. Mas é chinelinho. Mas é chinelinho, não correspondeu. Tá. Vamos começar no gol. No gol, cara, tem um cara que eu vi uma goleada do Vasco, 7 em cima do São Paulo, que esse cara, ele estreou e depois ele nunca mais jogou pelo São Paulo, que é o Alencar. O Alencar substituiu, acho que o Rogério acho que foi expulso, ou não jogou naquele jogo também, se não me falha a memória. O Alencar foi... protagonista de uma das maiores vergonhas do tricolor. Então, no gol, o grande Alencar. Lateral direito. Lateral direito, tem um lateral que veio pro São Paulo, quando o São Paulo tava muito mal ainda, eu acho que era na época que o Carpegiani era técnico. O São Paulo contratou um jogador chamado Luiz Paulo ET para lateral direita. Eu lembro, tem um amigo nosso aí, que hoje ele é um grande jogador, um grande comentarista esportivo, mas é torcedor de São Paulo. Naquela época ele era estudante. Que a gente ficou tão revoltado com essa contratação que a gente foi na porta do CT para reclamar. E ele foi vestido de jogador. E ele falava, se o Luiz Paulo ET pode jogar no São Paulo, eu também posso. Quem que é esse amigo? Não posso falar. Não pode falar? Não dá. Fala em off pra você, mas não posso falar aqui porque Tá bom. ele morre de vergonha disso aí. Ele morre de vergonha. Tá. Não de ser São Paulino. Morre de vergonha. Eu era um mero torcedor mirim, eu tava acompanhando lá, nem conhecia ele, mas assim, eu tenho amigos que relembram essa história aí e ele fica morrendo de vergonha. Então, Luiz Paulo ET, lateral pereba da seleção do Perrone. Zaga pereba. Primeiro zagueiro que... Coitado, cara. O cara desmaiou no lançamento. Como é? No lançamento? Não. Na apresentação dele. Paulão. Você lembra do Paulão Desmaio? O Paulão Desmaio começou a falar, não tinha almoçado ou não tinha tomado café. Coitado. Cara, ele começou a cair e ficou tortinho na apresentação. Tem até uma bandeira, a torcida do São Paulo tem uma bandeira do Paulão Desmaio, torto, caído, assim, que às vezes colocam no Morumbi. Sacanagem, mas é um zagueiro que merece ser citado na seleção de perebas.
Outro zagueiro, Pereba, foi o Amelli. Não sei se você lembra do Amelli, o argentino, contratado, com pompas, assim. Primeiro jogo expulso. Começou bem. Aí depois... Não confunda Amelli com Jameli, tá? Aí depois ele cumpriu suspensão automática, não se firmou mais no São Paulo e saiu bem pela porta dos fundos. Era uma contratação esperada na época e que foi um fracasso total. Não deu nada. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, outro argentino. Eu ia falar do Lino, porque o Lino era fraquinho, mas eu prefiro falar desse cara que enganou o São Paulo. Veio para enganar o São Paulo, claramente. Outro argentino, ídolo do Boca Juniors. Veio também no primeiro jogo, ele foi expulso. E aí no segundo ou no terceiro foi expulso também. Depois nunca mais jogou, começou a treinar separado. Saiu pelas portas dos fundos, que é Clemente Rodrigues. Você lembra desse cara? Não, esse eu não conheço. Esse aí claramente veio para enganar o São Paulo. Clemente Rodrigues. Pois é. Dupla de volantes, tá? Eu vou botar dois caras bem fraquinhos, que vieram de fora também, aquelas contratações duvidosas, que sabe, do São Paulo, que era Picon e Carabali. Picon e Carabali. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não dá nem Tem pra... uns caras que eu nem lembro que existiam. Então, mas eu lembro. Eu lembro deles. Eram horríveis, horrorosos. E aí, o camisa 10, que é da minha seleção de Perebas, ganhou do Sierra, porque o Sierra veio de helicóptero pro São Paulo, né? Foi apresentado de helicóptero no Morumbi. Começou até o primeiro jogo, dando grandes atravessadas, lançamentos. Jogador que jogou muito contra o Tricolor numa Libertadores, e aí foi contratado e depois não jogou nada. Mas esse aí que eu vou falar ganhou do Sierra, atualizado em 2.0. Rames Rodrigues. Ah, eu sabia, esse eu tava esperando. Um jogador que não dá pra falar que é mau jogador, mas que veio achando que ia pegar a camisa, ia ter o lugar cativo, né? Não ficava em forma nunca, não tinha intensidade, porque ele não é um jogador de intensidade, mas assim, sabe, atitudes extracampo, desprezo, sabe, falta de gana. Ele já não vinha bem, veio pro São Paulo, eu estava na apresentação dele, inclusive e tal, tava, né, a apresentação dele junto com o Lucas. E não entregou nada, saiu do São Paulo pela porta dos fundos, também não entregou nada para onde ele foi e continua entregando nada até hoje. Exato, e é um bom jogador, é um ótimo jogador, joga muito bem na seleção. Tá enganando todo mundo. Vamos ver qual é o próximo clube que ele vai enganar, hein? Vamos ver qual é o próximo. E aí um trio de ataque aí fera, hein? Essa seleção de Perebas. O primeiro é Rondon. Você lembra do Rondon? Rondon. O famoso Marechal Rondon. Exato. Veio indicado pelo Lugano, se eu não me engano, porque fez uma boa partida contra o São Paulo numa Libertadores, se eu não me engano, de 2003, se eu não me engano, ou 2004. Né? Acho que 2004. Ou 2005 mesmo. E aí veio pro São Paulo e, pelo amor de Deus, diziam que era o craque da Venezuela. Não vingou. Muito ruim. Aí tem um que eu nem vou botar por ser ruim, tá? Mas eu vou botar por uma situação inusitada que o São Paulo passou. O São Paulo foi acusado de alteração de idade desse atacante pelo Botafogo. São Paulo tinha ganho do Botafogo de 3-0 e o Botafogo alertou as autoridades pela alteração. O jogador realmente era alterado, tinha a idade alterada. Ele foi conhecido como Gato e saiu do São Paulo. São Paulo perdeu ponto na época, tudo que é o Sandro Hiroshi. Lembra do Sandro Hiroshi? Opa, quem não lembra? Então, não é nem pela técnica do jogador, e sim por essa situação... Pela tática. Por essa situação inusitada. E para completar essa minha lista aí, um centroavante que fez um super campeonato pelo Goiás, foi artilheiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. E no São Paulo, pela breve passagem que ele teve de 1 ano, fez um gol no último jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano.
que foi o Dil. Lembra o Dil? Centroavante do São Paulo, que veio também com expectativa, porque foi artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro passado. Dil não é o Dio, vocalista. Não, a gente vai falar do Dil mais pra frente, mas esse aqui é o Dil com 2 L's. Com 2 L's. Gostou da escalação? E o técnico? O técnico do São Paulo. Agora você me pegou, um técnico que... Um técnico aí, puxa na memória, bem ruim mesmo. Técnico ruim? Aquele que você falou, meu Deus. Cara... Deixa eu pensar, ainda bem que o programa fica gravado, mas assim, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Por exemplo, o Doriva pegou um time ruim e não se firmou. Eu queria pegar algum técnico que processou o São Paulo, porque de ruindade mesmo. Deixa eu imaginar. Quer me dar uma dica? Esse que estava antes do Zubeldia. Cara, mas eu acho que ele tem potencial. O Thiago Carpini tem potencial. Acho que não é um... Eu queria pegar um técnico ruim mesmo. Um técnico que você pega e fala assim, pô, como é que o São Paulo contratou esse cara? Sabe? Não seria pra mim um técnico ruim. Preciso lembrar. Nelsinho não era ruim. Nelsinho foi campeão com o São Paulo até. Não era ruim. O Bausa era um técnico muito pragmático, mas levou o São Paulo até as quartas de final da Libertadores. O São Paulo parou na semifinal. Que o São Paulo também trocou tanto de técnico ultimamente, que às vezes você nem lembra do cara, porque ele nem esquentou o banco de reserva. O pior técnico que eu vi no São Paulo, Oswaldo de Oliveira. Lembra desse? Oswaldinho. Lembra do Oswaldinho? Não achava ele bom. Veio também como uma boa promessa, mas saiu de São Paulo assim, não curtiu o Oswaldinho. Tivemos muitos técnicos fracos no São Paulo, mas o Oswaldinho, pra mim, é o que ficou marcado. Agora é o seguinte, parar um pouco de falar de futebol, mas não diretamente. Eu quero uma seleção de bandas. Você é do rock. É isso. Sou do rock, cara. Eu vi uma tatuagem do Sepultura na sua perna, não é possível. Sou do rock, assim... eu me criei no heavy metal, né? Comecei a ouvir heavy metal desde 1982, os meus 10 anos de idade. Quando eu ganhei dos meus amigos no meu aniversário 2 álbuns que marcaram minha vida, que foram o Killers do Iron Maiden e o The Number of the Beast do Iron Maiden, que na época era lançamento. Primeira música de heavy metal que eu ouvi foi The Number of the Beast. Você começou muito bem. Você imagina a surpresa, né, ao ouvir aquela voz do Vincent Price na introdução do The Number, e depois aquele riff matador, né, do Adrian Smith e do Dave Murray, né? Estreia do Bruce Dickinson naquele disco. Sim. Né? E tem um fato engraçado, né? Quando eu peguei esses 2 discos, ganhei de aniversário e comecei a ouvir, cara, discos completamente diferentes. Primeiro porque o Killers era da era Paul Di'Anno, então era outra voz. E também do Killers pro The Number of the Beast teve uma mudança de valor de produção e de música mesmo. O Iron Maiden, o disco Iron Maiden e o disco Killers, que pra mim são obras-primas. Sim. Eles são muito... A referência é muito o punk, o pós-punk. Sim. Né? São discos mais crus. São discos crus, são discos que tinham outra linha musical. E o The Number of the Beast, na minha opinião, ele decretou pra mim o início da fase heavy metal do Iron Maiden mesmo. Um heavy metal um pouco mais trabalhado, por assim dizer. Pode ser.
Tanto na produção quanto nas músicas. Assim, pra mim, cara, Killers e Iron Maiden são discos exuberantes. Sim. Mas pra mim o Iron Maiden ficou conhecido como uma banda realmente de heavy metal mundialmente. Depois com a entrada do Bruce Dickinson com o The Number of the Beast. E aí dali foi pra mais, né? Tem a Peace of Mind, pra mim uma outra obra-prima. E aí Powerslave é o melhor disco do Iron Maiden que eu conheço. Então, tipo, eu conheci o heavy metal pelo Iron Maiden. Eu gosto muito do Summer in Time. Muito. Summer in Time. Pra mim, o Iron Maiden Seventh Son tem grandes discos até o Seventh Son, tá? E esse último disco, o Senjutsu, pra mim é um bom disco. Tem algumas músicas muito boas, mas se 3 ou 4 músicas do Senjutsu fossem feitas na década de 80, virariam obra-prima. Porque eles seriam mais enxutos, teriam menos guitarras. E só uma parte, o Senjutsu eu acho um bom disco, mas eu já vejo um disco sem muito cabresto de produção. A produção era do próprio Iron Maiden, então todo mundo começou a dar pitaco e pô, na fase que eles estão já, com a idade que eles estão, ninguém vai ficar cortando, sabe? Então entrou tudo, as músicas tinham 5, 6 minutos, música, por exemplo, Hell on Earth, que eu acho maravilhosa, ela podia ter 3 minutos, não precisava ter 8 minutos, 7, 6 minutos. Podia ter editado um pouquinho. Isso, mas eu acho que eles já estão numa fase... O Bruno Sutter, que é um cara que você acha que você podia trazer aqui... Vou trazê-lo, um amigo também. O Bruno Sutter, ele fez uma edição do disco Senjutsu que ficou maravilhosa, ficou melhor que a original, na minha opinião. Deu uma editada de rádio. Pede pra ele essa edição, que foi muito legal. Mas voltando a minha história com a música... 82. 82. Pô, eu ouvia Kiss também, só que Kiss não era heavy metal pra mim. Pra mim, Kiss era... Pô, eu amo um disco chamado Love Gun do Kiss. Pra mim é o melhor disco deles e é um disco rock and roll. Sim. Rock and roll anos 70. O Kiss é mais hard rock, né? O hard rock do Kiss, ele ficou conhecido a partir do Creatures of the Night, que é um... esse já é um pouco mais heavy metal. Eu acho hard rock. Eu acho que foi a entrada do hard rock, do Kiss no hard rock, e eu acho um disco excelente. A música título é matadora. I Love It Loud, pra mim, uma música de trabalho maravilhosa. Machine. Foi ela que me levou pro heavy metal. Pro rock, o heavy metal, enfim. Ela que foi a primeira que você... Foi, eu lembro, em 83, o Kiss tocou no Brasil. Sim. Começou a tocar na rádio, tocava toda hora. E clipe no Fantástico, aquela coisa toda. E ali eu me apaixonei pelo Kiss. Aí, na hora, pá! Falei, meu Deus, que coisa é essa? Você sabe que naquela época... E depois Iron Maiden, que eu comprei o primeiro disco que eu ganhei, desculpa te interromper, foi o Creatures of the Night. Aí eu fui com o meu pai numa loja aqui perto da Paulista, uma travessa da Paulista. Meu pai trabalhava na Paulista num banco. Na hora do almoço a gente foi almoçar. Na volta eu passei numa loja. Eu olhei assim, eu não entendia nada, eu era moleque também. Eu fiquei entre um disco do Santana e um outro disco. Eu olhava o disco Santana e esse outro disco. Olhava, falei, esse tem mais cara de mal. Eu vou levar The Number of the Beast. Sensacional. Não me arrependo. Mas nada contra o Santana. A capa mais legal do Iron Maiden, a mais amedrontadora pra mim, e a que tem mais carrega mais conceito pra mim é a Killers. A Killers, sim, ela tem uma pegada Caravaggio, que é o Caravaggio, um pintor que ficou conhecido pelo escuro. Ele pintava o escuro e a iluminação. Era um choque na época, tanto é que ele foi acusado de ser demoníaco, aquelas coisas todas da idade antiga. O disco do Killers, cara, é tudo isso daí. É a Ed com um machado. Machado com sangue. Matando, né? Que não dá pra ver, depois a gente vê nos EPs, mas ela tá matando a Margaret Thatcher. E aquela pintura, aquela capa é toda pintada no escuro também. Sim. Como o Caravaggio pintava. Maravilhoso. Acho que não existe capa mais intrigante e mais sedutora para quem curte heavy metal que o Killers do Iron Maiden.
Mas assim, aí você deve ter feito isso muitas vezes. Eu ia na Woodstock trocar disco. Naquela época a gente não é que nem agora, Spotify, que você tem acesso a tudo. Naquela época, YouTube e tal. você tinha poucos LPs para muita demanda, né? O heavy metal era uma novidade. E eu lembro que na Woodstock a gente ficava esperando o lançamento. Então o lançamento era, por exemplo, no dia 8 de janeiro. A gente ia no dia 8 de janeiro de manhã, chegava o lançamento lá, a gente tinha que ficar esperando eles fazerem fitas, eles gravarem fitas, porque não tinha demanda toda. Então o disco custava, vamos lá, 100 e a fita custava 50. E mesmo custando 100, não tinha disco para todo mundo. Então era os primeiros, fazia fila, etc. Então era uma coisa absurda. E a fita era fita gravada, não é fita TDK, oficial. Fita TDK, era fita... Eu lembro de capas de disco pirata. O Ride the Lightning do Metallica, que é o disco do Metallica que eu mais gosto, a primeira vez que eu vi esse disco na minha frente, a capa era a Xerox da capa do Ride the Lightning original do Metallica. Mas você sabe, Evandro, que pela minha formação de heavy metal, comecei a ouvir Iron Maiden, AC/DC, que não era heavy metal, mas era como se fosse. Sim. Fui no Rock in Rio, ouvi o Iron Maiden, né? Podemos falar isso mais pra frente, mas assim, de ouvir Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Dio, Scorpions, Whitesnake, que era essa... Judas, eu ouvia muito Judas na época. Então esse New Breed, né, esse heavy metal, ele, com a idade que eu tinha, que era entre 13 e 15 anos, eu não queria ouvir mais nada, eu só queria ouvir heavy metal. Então na escola, cara, tinha gente que ouvia Yes, tinha gente que ouvia Duran Duran, putz, pra mim era tudo lixo. Eu curtia mesmo heavy metal. E por curtir tanto heavy metal, eu tive uma rejeição muito grande do thrash metal que surgia naquela época. E aí eu incluo Metallica, incluo Slayer, que estava começando lá para 85, Sim. Por aí. Eu tinha rejeição porque eu gostava mais do clássico. Eu também. E aí o que me fez quebrar essa parede do thrash metal foi o Sepultura. O Sepultura me fez gostar de thrash metal, mas não pela música, mas sim porque a gente acabou conhecendo os músicos, eles também frequentavam o Woodstock, tinham shows na época em Porões, no Aeroanta. Dama Choque. Exato. Sensacional. E aí eu comecei a curtir muito mais pela saga dos Irmãos Cavaleira, do Andreas, do Xisto, do que realmente pela música. E aí a música foi começando a fazer sentido, você se acostumar com ela. Exatamente. Sim. Então, assim, quando você fala que o Ride the Lightning pra você é o melhor disco... É o que eu mais gosto. É o que você gosta. O melhor é cada um. Isso, é o que você mais gosta. Pra mim, por exemplo, é o álbum preto. Que sim. todo mundo fala, começou a piorar o Metallica. Nada. Eu acho que, assim, foi uma aproximação do Metallica com uma música mais acessível, pesada também, muito pelo produtor. Sim. Era menos rápida, mais pesada. Que, por exemplo... Densa. Que tinha mais a ver com o que eu gostava quando eu conheci o metal. Uhum. Né? Então, hoje em dia, pelo rock e o heavy metal não ser mais mainstream, eu abri muito mais a minha cabeça. Eu comecei a gostar de muito mais coisas e de coisas que eu não gostava lá atrás. Por exemplo, hoje eu ouço Poison, cara. Eu nunca pensei em ouvir Poison naquela época, porque pra mim não era heavy metal. Era o hard rock, falo assim, né? o hard rock. Eu não ouvia hard rock porque eu achava que o hard rock era uma
pop, era o heavy metal pop. pop. É. A gente tinha muito disso, de querer ter aquela banda como nossa, né? Então aquela banda que nem o Metallica que você citou, o Metallica não pode ser mais acessível, porque como assim? O Metallica é meu, eu quero ouvir aquilo lá e acabou, entendeu? Então assim, é mais ou menos por aí. Poison eu nunca fui muito fã, mas sempre gostei muito de hard rock. Tanto que entre as minhas bandas favoritas estão Bon Jovi, que é uma banda que eu adoro, as que eu mais gosto, por exemplo. A gente tem Vixen, que era uma banda só de meninas, que é muito legal, muito bacana de hard rock. Stryper, você já ouviu Stryper? Já ouvi. Stryper é sensacional, a banda de white metal que a gente fala, né? A banda de metal cristão. Cara, tem o disco deles, o Soldiers Under Command, pelo amor de Deus, até hoje eu ouço. Não é? Citando algumas, né? Além do Kiss. Tem uma banda que vai vir esse ano que é maravilhosa, Hit. Maravilhosa a banda. Vai vir aí no próximo grande festival aí, né? Bangers, né? Mas é isso. Na minha opinião, cara, naquela época, quando o rock despontou pesado mesmo, forte, tinha muito disso. A gente era muito novo e a gente tinha as nossas convicções. Sim. Né? E a gente não abria mão delas, então a gente não ouvia mais nada. Hoje em dia, meu amigo, eu ouço tudo, cara. Twisted Sister, Esse eu amo. White Riot, também. Motley Crue, eu ouço Wasp. Eu ouvia isso, mas eu não me aprofundava. Hoje, cara, por não termos mais, vamos dizer assim, o mainstream, e isso não é ruim, não. Sim. A gente começa a voltar pro passado e ouvir cada coisa que a gente não ouvia. E que tinha muita qualidade técnica. Europe vai vir agora também. Eu quero ir nesse show aí. Tô louco pra ir nesse show. Pois é, pô. Pena que o Wasp não era no mesmo evento do Europe. Então, mas no ano passado o Mr. Big, né? Tava no Summer Breeze, Sim. né? Foi muito legal. Eu estava lá também, eu tava lá. Então, pra mim, cara, eu abraço o rock em todas as suas vertentes hoje. O Summer Breeze, pra mim, foi uma surpresa, cara. Desculpa te cortar. Teve o show do Anthrax. Sim, eu tava. Eu fui ver o show do Anthrax, eu falei, putz, cara, eu tava trabalhando lá. Eu falei, vou assistir umas 3, 4 músicas, tal, nunca tinha visto. Rapaz, eu não consegui sair de lá. Porque eu não lembrava que eu gostava tanto de Anthrax. Fazia muito tempo que não ouvia, não lembrava que eu gostava tanto assim. Que showzaço, velho. Que showzaço. O Anthrax eu vi no Rock in Rio, quando teve Anthrax e Slayer, né? Foi muito legal. Puta, Anthrax e Slayer, cara. Porra, no Rock in Rio, no palco menorzinho, cara. Não tinha como não gostar. E a banda que eu gostei de rever no Bangers foi o Exodus. Exodus. Putz senhora, como é legal ver, né? Puta, Banded by Blood deles é um disco sensacional. É, muito bom. Eu adoro. Mas é o seguinte, Daniel Perrone. Vamos montar a seleção de bandas do Daniel Perrone. Do 1 ao 11 e com direito a técnico. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar no gol. No gol. Quem que vai pro gol? No gol, a banda que, pra mim, iniciou o heavy metal no mundo, Black Sabbath. Boa. Dizem que todo time bom tem que ter um bom goleiro. Então, pra mim, não tem banda melhor pra ficar no gol como o Black Sabbath. Gostei da sua justificativa pra isso. Legal. Aí vamos de laterais. Bora. Os dois laterais, do lado esquerdo e do lado direito. Bora Vou lá. colocar aí duas crias do Black Sabbath para jogarem juntas, porque são laterais diferentes. Então pode um atuar mais na defesa, outro mais no ataque. E podem variar de formação, que é o Ozzy Osbourne e o Ronnie James Dio. Nossa. São dois laterais oriundos do black metal, do Black Sabbath, e que podem jogar e entrosar bem nesse time que a gente tá montando aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Na zaga, dois pesos pesados aí, na minha opinião. Não vai passar nada. Primeiro, AC/DC.
Pelo legado não passa nada. Não passa nada. Isso. E o companheiro de zaga do AC/DC, Judas Priest. Judas. Meu Deus, assim, o Judas é uma banda que sempre teve na cabeça de quem curte metal. Mas, cara, eles estão com um legado, eles tocam até hoje, eles estão com uma vitalidade. Pô, eu assisti o show do Judas agora, esse último aí com Pantera, né? Cara, é impressionante o que eles estão tocando. E só música legal. Então o Judas, não vai passar ninguém. Judas e AC/DC não passa pra ninguém. Vamos lá. E Judas vai... Tomara que o AC/DC venha pro Brasil também, né? Volte, né? Pro Brasil. Torcendo. Um dos melhores shows que eu vi na minha vida, AC/DC no Morumbi. Mesma coisa, eu falo pra você, no Pacaembu, que eu vi em 96, se não me falha a memória. O Black Ice eu vi no Morumbi e pra mim foi um dos melhores, porque além da banda tá muito boa, o som tava perfeito. O som que eles conseguiram no Morumbi. E o Morumbi é um estádio difícil pra você ter um som bom. Hoje em dia tem som bom porque melhorou muito a qualidade, né, das caixas, do material. Mas acho que foi o primeiro show no Morumbi que eu vi vários, que o som tava perfeito. Foi esse AC/DC. Vamos lá. Meio campo, pô, eu vou botar um volantão aí pra acabar com todo mundo. Aquele volantão lá, raiz, que, é carrinho, sangue pra tudo quanto é lado, que é Motorhead. Esse vai ficar na contenção da zaga, não passa ninguém mesmo. Vai ser expulso muitas vezes, né? Porque o Leme não era brincadeira, né? Só não pode jogar chapado. E aí a gente vai colocar, eu vou colocar aí o Scorpions e o Whitesnake pra gente fazer aquele camisa 8, camisa 7. O Scorpions e o Whitesnake seria o quê? Seria o 10? Seria... Não. Whitesnake e o Scorpions seriam camisa 7 e camisa 8. Ah, camisa 7 Scorpions, camisa 8 Whitesnake. Isso, como se fosse dois meio-campistas pra auxiliar o camisa 10. Tá. Camisa 10 pra mim. A banda do maior guitarrista de todos os tempos. Esse era a camisa 10, Van Halen. Camisa 10 total. Certo. Aí temos mais dois, não temos? Espera aí. Ou não? Temos mais dois. Temos mais dois. Temos o 9 e temos o 11 pra você escalar. Vamos lá. O camisa 9, pra mim, matador, vai ser o Iron Maiden. Iron Maiden. Pelo legado, pela minha história com a banda, por todos os discos que foram feitos, pela voz do Bruce Dickinson, pela liderança do Steve Harris, pelo que são os guitarristas Dave Murray e Adrian Smith, tá? Pelo Ed, né? Sim. Vamos botar ele lá como camisa 9, matador. E o 11? O 11 eu vou colocar uma banda promissora na época e que chegou lá. Sabe, aquele jogador que era da base e que chegou lá e se criou e virou um grande jogador. Sepultura. Sepultura é o meu camisa 11 desse time e dos sonhos, né? E pra comandar esse time aqui? Então, pra comandar esse time, nós vamos botar o técnico mais controverso que tem dentro de uma banda. Vou botar a banda, mas dentro dessa banda tem um técnico. Que é o Kiss. Kiss pra técnico, né? E quem vai comandar o Kiss é Gene Simmons, um dos maiores nomes do heavy metal de todos os tempos. De todos os tempos. Esse cara, ele é um gênio. Tocando, criando e também no background comercial da banda Kiss. A banda Kiss foi vendida depois que eles terminaram. Ela foi vendida. E eles falaram assim, cara, por que vocês não continuam tocando? O Gene Simmons falou, gente, deixa eu agora aproveitar um pouquinho da vida, né? Conseguiram vender. E você sabe que pode ter apresentações do Kiss em holograma lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, como tem o do ABBA. As apresentações eles já fizeram, imagina o que vai ser isso.
Eternizaram. Mas eles não descartam a possibilidade de voltar e fazer mais alguns shows, não, hein? Lógico, né? O Gene Simmons e o Paul Stanley não dão ponto sem nó, né? Agora, me fala uma coisa. Nesse time aqui, vamos recapitular então. Vamos lá. Goleiro. Black Sabbath. Laterais. Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio. Zagueiro. AC/DC e Judas Priest. Agora, os volantes. Meio campo, vamos lá. Motorhead, Scorpions e Whitesnake. E o camisa 10... Motorhead não passa nada. E o camisa 10, Van Halen. Van Halen. O camisa 9, artilheiro. Iron Maiden. Para fechar. Sepultura. E o técnico? Kiss, Gene Simmons. Imagina ele como técnico, ou manager mesmo, né? Mas será que não tem perigo do Kiss ser o técnico do time e ficar uma baita de uma farra? Porque os caras só faziam festa. Mas assim, tipo, tirando essas festas aí, o Gene Simmons, pra mim, foi o músico, né, mais profissional de todos esses. O que esses caras tinham de profissionalismo, né? Então acho que podia caber bem aí um profissional como técnico para liderar essa banda. Boa. Dá pra imaginar Faltou alguém? O que você acha? Um belo time. Faltou Metallica, né? Tem vários. Faltou Slayer. Vale do gosto, né? Mas, assim, pra mim, acho que mais clássico, acho que é isso aí, né? Tirando o Sepultura, que é mais pro trash mesmo, que é bem trash, metal, né, falando. O resto é mais pra clássico mesmo, Motorhead também, um speed metal, né? E o AC/DC mais um rock and roll pesado, né? Mas assim, mais é que assim, eu botei, por exemplo, Whitesnake e Scorpions, porque, cara, fizeram parte do maior Rock in Rio que existiu, Sim, né? Quando o Rock in Rio era Rock in Rio, né? Era Rock in Rio mesmo, e todas as bandas do Rock in Rio, todas estavam no auge. Tá. Todas, se você for ver. E você foi no Rock in Rio 1? Eu tinha 13 anos na época, não podia ir. Aí eu tinha uma tia que ela tava doida pra ver o Queen. Que é outro. Cara, e eu peguei atestado, peguei autorização dos meus pais, eu e minha tia, fomos pro Rio de Janeiro. Eu dei uma sorte, porque o primeiro dia no Rock in Rio foi o único dia que não choveu. Então não tava aquela lama, né? Não tava aquela lama que foi caracterizada o Rock in Rio. Sabe, foi um cidade do dia rock, mais tranquilo, né? Fizeram no brejo. Foi. Eu consegui assistir o Iron Maiden e plus Whitesnake e o Queen. E ainda vi as bandas brasileiras, né? Os artistas brasileiros lá tocarem, mas tava muito ruim o som, né? O som só aumentou mesmo na hora que entrou as bandas internacionais. Eles fazem isso. Mas assim, pelo que eu me lembro, foi o Whitesnake que entrou no lugar do Def Leppard. E, cara, Whitesnake no auge, Love and Stranger, Here I Go Again. Guilty of Love, que eu adoro. Guilty of Love. O Scorpions com aquele disco Voando. I Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Big City Nights, auge. Queen, Radio Gaga. Não era o auge do Queen, musical do Queen, mas era o auge porque o Queen naquele mesmo período participou do Live Aid. Sim. Que foi o maior momento do Queen na história do Queen, a participação Live Aid. Queen que tinha tocado aqui no Morumbi. Tinha. Em 81, se não me falha a memória, né? O som horroroso, mas pelo que eu ouvi, eu não fui no show, mas assim, cara, foi histórico, né? E bandas como o Yes. O Yes, não é que o Yes estava no auge, mas foi o período do disco de mais sucesso do Yes. Né? AC/DC, For Those About to Rock, sabe? Porra. Os canhões. Os canhões. Sensacional. Ozzy Osbourne no auge. No auge. Ozzy sensacional, cara. Sensacional. Então, tipo, quem foi naquele Rock in Rio foi privilegiado mesmo. Nós tivemos outros lineups bacanas, tal, mas como esse primeiro, cara, não dá teve pra ninguém. Não dá. Quem faltou no Rock in Rio de 85 pra mim? O Kiss. É que o Kiss estava naquela fase meio rock, mais hard rock, mais rock farofa, tal, mas com certeza. Imagina como seria
show do Kiss com Creatures of the Night, etc., naquele Rock in Rio. Eles estavam, nessa época, com o disco Asylum, que é um disco que teve um hit aqui no Brasil, um clipe lançado no Fantástico, da Who Wants to Be Lonely. Tocou bastante essa música e tal. Mas o Kiss, eu acho que ele não... O pecado foi não ter participado de nenhuma edição do Rock in Rio. Não só da de 85, Tem duas bandas que eu acho que deveriam ter... Assim, tem várias, que a gente pode imaginar, Rush, várias outras e tal. Mas duas bandas em particular que nunca participaram do Rock in Rio, que eu escalaria, assim, muito. Kiss e Twisted Sister. Twisted Sister, né? Outra banda que nunca tocou no Rock in Rio. E nesse show aí, eles estavam no auge também. Com Ain't Gonna Take It, I Wanna Rock, sim. Enfim. Eles estavam lançando o disco Come On and Play, se não me engano. Que é um descasso. Legal. Mas Rock in Rio, primeira experiência, assim, não, com shows... Aquilo mudou minha vida, Evandro. Aquilo, pô, ter ido num dia do Rock in Rio, pô, é currículo. Pra quem é amante do rock, é currículo ter participado daquilo, cara. Eu tenho orgulho de ter podido entrar naqueles portões, né? Eu não bebia, né? Então eu escapei lá da Malte 90, graças a Deus. O apelido dela era Malte Nojenta. Malte Nojenta. E, pô, aquilo foi sensacional. Foi quase um bate-volta, porque a gente acabou ficando, né, uma noite, voltamos no dia seguinte para São Paulo. Que loucura que você já fez para ver um show, já que você tá falando de ir, bate-volta e tal. Cara, eu sempre quis, eu sou fãzaço do Van Halen, né? O Van Halen eu consegui assistir em Las Vegas em 2008, quando eles estavam tocando com o David Lee Roth. O David Lee Roth tinha voltado para a banda. Sim. E eu tive uma sorte que, alguns dias depois daquele show que eu pude ir no Mandalay Bay, lá em Las Vegas, a banda se desfez porque o David Lee Roth, acho que ele comeu um camarão estragado. Você lembra de uma história dessa? E aí ele acabou impossibilitando ele de tocarem mais. E aí eles deram mais uma pausa, né? Mas eu sempre tive a ganância de assistir um show do Van Halen com o Sammy Hagar. E nunca pude, né? Ou por falta de dinheiro, ou por realmente não ter. E o Sammy Hagar vinha tocar no Brasil meses antes da pandemia, em abril, acho que quando estourou a pandemia. Aí ele não veio. A pandemia estourou em março, né? Todos os ingressos que foram comprados para o show retornaram, devolvidos. Né? Foram devolvidos. E a gente ficou com aquela frustração. Pô, o Sammy Hagar nunca mais vai vir pro Brasil, né? Muito difícil, né? Dizem que o Sammy Hagar é meio cagão, assim, de avião, dessas coisas, e também nem precisa, né, cara? Que é milionário, né, cara? Nem precisa vir pro Brasil. E aí a primeira oportunidade que teve um show deles em Las Vegas, que foi no ano passado, eu abracei. Eu e mais 2 amigos, a gente abraçou essa oportunidade e falamos, é agora. Então a gente comprou os ingressos pro Sammy Hagar. Quem tava tocando na banda? Sammy Hagar, Michael Anthony no baixo. Baixista do Van Halen. O filho do John Bonham, Jason Bonham, na bateria. E quem tá na guitarra pra mim, um dos únicos que poderia chegar perto do Ed Van Halen. Joe Satriani. Banda básica, né? Meus amigos, não sabem muito não, né? Meus amigos, a gente comprou e depois a gente desenhou a viagem em volta desse show. Rapaz, que show, cara. Foi no MGM, né? Fechado. MGM, cara. E eu posso falar uma coisa pra você. Lendário. Eu posso falar pra você. O guitarrista que mais chegou perto do Ed Van Halen é o Satriani. O Satriani, ele tem um jeito diferente de tocar, né? Ele tem... Sim, é um baita puxa guitarrista. Pouco mais as cordas, né? Ele tem um jeito bem diferente do Ed. O Ed mais
o tapping, né? Mas ele conseguiu colocar uma essência do Ed Van Halen dentro da técnica dele. Então foi muito legal mesmo. E aí eu consegui ouvir ao vivo músicas que eu não tinha ouvido ainda, porque quando eu fui assistir o Van Halen em 2008, eu não ouvi Right Now, eu não ouvi Top of the World, eu não ouvi Pound Cake, eu não ouvi Why Can't Jesus Be Love. Né? Então são músicas que eu tava louco pra ouvir. E tem muita gente que fala, com razão, o melhor Van Halen é, sem dúvida, com o David Lee Roth. Eu concordo, até porque o primeiro disco do Van Halen é um absurdo. É um absurdo o primeiro disco do Van Halen. Mas, cara, o Sammy Hagar também era Van Halen, cara. Foi muito legal. Bom, muito bom. Era um outro Van Halen, mas não deixava de ser Van Halen. A música do Van Halen que eu mais gosto é When It's Love. Que sensacional. Que é com o Sammy Hagar. Exatamente. Né? Até o disco com Gary Caroni, que era do Extreme, né? Que ele gravou um disco só com o Van Halen, eu acho bom. Eu acho bom, mas aí eu não acho já tão Van Halen quanto os outros. Sim, mas bom. Mas bom. Sabe, é aquele disco que se fosse lançado hoje pela falta de coisas boas, né? Pela diminuição de coisas boas, acho que eu ia gostar mais. Cara, eu vou dar um pitaco aí no disco que também me transformou aí um pouquinho depois do Iron Maiden, que foi o 1984 do Van Halen. Tava numa festa de aniversário de uma amiga minha, pequeno também, em 84. Tava com, se eu não me engano, eu sou de 72, então eu tava com 12 anos. 12 anos. Ela tinha ganho esse disco também, ou esse disco era do irmão dela mais velho, uma coisa assim, tinha acabado de lançar esse disco. E a gente botou pra tocar na vitrola, né, naquela... É a época da vitrola. E não sei se você lembra, mas a primeira música era a música 1984, que era uma brincadeira, um ensaio do Ed no estúdio dele, que ele tinha acabado de fazer, ou não sei se ele tinha acabado de fazer o estúdio, ou num estúdio que ele tinha condição de poder gravar sem aquele tempo, sabe? E ele tava tocando no sintetizador, então ele fazia e não era para ir no disco. Esse ensaio, ele entrou como primeira música do disco porque o técnico de som gravou e achou tão legal, todo mundo achou tão legal que colocou antes da Jump. E a gente ouvia aquele som, a gente ficava meio intrigado. Que é isso? Porque não era música. Era uma série de sons de um sintetizador que, não existia na época no rock. Aliás, o Ed, ele reinventou a guitarra também, né? Ele era muito à frente. Ele reinventou a guitarra e ele foi o precursor dos sintetizadores no hard rock. E não entrou no Kiss. Fez teste, não passou. Não entrou no Kiss. Como? Mas acho que foi graças a Deus, cara. Os caras falaram, a gente tem duas bandas excelentes. Duas bandas excelentes. Os caras devem falar, isso aí é embaçado, deixa não. Então, e logo depois desses sons, cara, ouvi pela primeira vez Jump com aquele riff de teclado. De teclado. E com aquela qualidade de gravação, de masterização, com o som do Ed e com a voz do David Lee Roth, cara, pra mim foi um estouro nos tímpanos. De tão legal. O disco, pra mim, é um ótimo disco, excelente disco. Não é o melhor do Van Halen. O Van Halen 1, pra mim, é o arrebatador realmente pelo pioneirismo que o Ed entregou naquele disco, na guitarra, etc., além das músicas excelentes. Mas Jump, pra mim, mudou minha vida também. O teclado no hard rock, cara, abriu mais os meus horizontes, aqueles horizontes de heavy metal que a gente fica um pouco, que eu tava um pouco impregnado.
Foi muito legal, cara. Puta, é muito emocionante relembrar a primeira vez que você ouve determinado disco, determinada música, determinada banda, cara. Eu consigo lembrar, de detalhes de quando eu ouvi pela primeira vez Iron Maiden, de quando primeira vez eu ouvi Van Halen, cara. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente está caminhando aqui para o término do programa, mas antes, preciso falar para vocês. Nós estamos direto do estúdio 3 Telas aqui em São Paulo. Você que tem um podcast, que precisa fazer gravações de vídeo, aqui tem 9 salas à sua disposição. Qualquer momento aí dá uma ligadinha. O telefone está aparecendo aqui na descrição do vídeo, aparecendo aqui no vídeo e também na descrição aqui do nosso vídeo no YouTube. E a gente tem o apoio da Cervejaria Everest. Opa! Que é uma cervejaria com mais rótulos de bandas de rock do mundo. Então aqui, para você, meu amigo Daniel Perrone, um presentinho para você. Legal, hein? Torture Squad. Bacana então demais. Vamos abrir o presente. Aqui tem que abrir o presente. Claro, faço questão, pô. Aí, para você ver. Banda brasileira que manda muito bem. Estou usando a camiseta aqui do meu amigo Amilcar Cristófaro. Grande baterista. Corintiano. Sempre tem algum defeito, né? Mas... O Castor, baixista, acho que também é corintiano. O Remê Simeonato, não sei. E a Mari Puertas também não sei. Não, a Mari é São Paulina. São Paulina, verdade. Ela é São Paulina, teve lá com a gente, verdade, lembra? Teve São Paulina e vai dar agora a deixa pra gente falar do próximo assunto. Aí, Cervejaria Everest, www.cervejariaeverest.com.br. Tem cerveja de várias bandas. Aqui é o Torture Squad, você vai encontrar lá Dr. Sim, vai encontrar Viper, Nervosa, Crisium, Plebe Rude, Malta, Ultraje a Rigor, vixe, um monte de banda aí você vai encontrar lá, ok? www.cervejariaeverest.com.br. Aliás, deixe suas mídias sociais também aí pro pessoal, por favor. A melhor maneira de você me encontrar nas redes sociais e na internet é você ir lá no WhatsApp, no AI do WhatsApp, escrever Daniel Perrone. Eles colocam tudo, cara, é assustador. É assustador, eles colocam todas as redes sociais, mas basicamente Instagram Daniel Perrone, Twitter Daniel Perrone, né, o famoso X agora, né, Daniel Perrone, e principalmente o blog, São Paulo Sempre, um blog que tem quase 20 anos, né, o blog é de 2006, mas antes do blog eu já participava de outros canais aí de São Paulo, de outros portais de torcedor, mas o blog São Paulo Sempre, desde 2006, com opinião, com informação e ajudando os torcedores do São Paulo a realizar sonhos, como ir ao Morumbi pela primeira vez, jogar no Morumbi, ir num jogo de futebol de São Paulo fora do Morumbi. Muitas vezes as pessoas não sabem os caminhos, a gente ajuda. E também o que fazer em torno do Morumbi, antes de começar o jogo ou depois, e também nas cidades que o São Paulo vai jogar. O que fazer também, além de assistir o São Paulo. Você encontra tudo ali no blog. Experiências de torcedor. Sensacional. Como que é o endereço? É www.saopaulosempre.com.br saopaulosempre.com.br. Você que vai acompanhar o Tricolor aí, fica ligado nas dicas aí do Daniel Perrone. Daniel, é o seguinte, já que a gente fez várias seleções, vamos montar uma seleção de músicos são paulinos? Vamos. Você citou a Mari Puertas, vocalista do Torture Squad, que é São Paulina. Não, ela vamos colocar lá como band leader, né? Band leader. Band leader da nossa banda. Ó, vamos lá. Vocalista, vamos botar Mari. Mari botar Mari. Mas a gente pode fazer uma banda com 3 vocalistas ou 4? Pô, mas a gente vai colocar todo mundo? Cara, vamos fazer vamos fazer um coro. Vamos fazer uma fanfarra. Uma fanfarra. Pô, tem tanta gente legal. O Nazi, por exemplo, não pode ficar de fora. Nazi, Dinho Ouro Preto do Capital. Dinho Ouro Preto não pode ficar de fora também. Sim, Dinho. A própria Mari não pode ficar de fora, né, meu? Vamos fazer uma banda com 3 vocalistas, por que não? Né? Põe esses 3 vocalistas aí que eu endosso, a banda vai ficar boa pra caramba. Tá, vamos lá. Dinho Ouro Preto, Nazi e a Mari Puertas.
Certo. Baterista. Baterista. Olha, vamos fazer uma cozinha legal? Uma boa cozinha. Vamos fazer uma cozinha legal? Pra cozinha dessa banda São Paulina, eu coloco os dois caras do Dr. Sim, não tem como tirar. Ah, o Ivan Ivan e o André Bruzik, os dois são, pra fazer uma cozinha dessas. O Ivan na bateria. Impressionante, hein? E o André no baixo. O André que hoje também tá no Traje a Rigor, né? Sim, sim. O Dr. Sim anunciou a parada das atividades a partir de fevereiro, né? Eu quero muito trazê-los aqui para explicarem isso, mas vamos ver se a gente consegue. É uma banda que, cara, cravou o nome no cenário musical brasileiro, assim. Bom, deixa eu fazer duas menções. menções. Tocou no Bangers e, mandou muito. O som tava animal, o som deles. Baita som. Só para citar dois nomes aqui de baixistas são paulinos, né? Nando Reis. Só que o Nando Reis a gente pode colocar como violão na banda. Um violão. Lembra que é uma fanfarra, hein? Você também, vou te falar, hein? Não precisa ter dois baixistas. O Nando toca violão então, tá agora. Bom. Então vamos citar o Luiz Mariucci, que era do André do Xamã. O Luiz é sensacional. A gente tem que botar o Luiz também nessa banda. Não tem jeito, vai virar uma fanfarra. Um baita de um baixista. Nossa senhora, o Luiz é... Nossa senhora. Além de ser um baita baixista, um baita baixista, jogador, né? Ele joga bem. Joga bem. Ele Além joga de ser um bem. baita baixista, é um amigo muito querido, cara. Sempre me convida para os eventos, né, do Mariucci Team, cara. Bem legal, cara. Muito bem lembrado. Não é? Só que o irmão dele não pode estar na banda, hein? Não, né? O irmão dele é porco, não pode estar na banda, não. Mas toca guitarra bem pra caramba, pô. Toca muito, mas aí... É outra seleção. A seleção é do São Paulo. Esse é assunto para um outro Bola na Vitrola, de repente com os dois aqui. Fazendo esse clássico. Bom, guitarra, cara. Bom, guitarra, vamos colocar o Roger. Roger do Traje a Rigor. O Roger do Hortá é um grande São Paulino, né? E um baita de um guitarrista legal pra caramba. Fazedor de solo, hits. Guitarra solo, Edgar Escandurra, outro São Paulino, espetacular, bom também. O Ira, uma das bandas mais importantes do rock nacional. Sim, sem dúvida. Uma das grandes bandas do rock nacional. Ira e Titãs, meu. Tem muito... Olha, pra mim, vamos, uma partezinha, vai. Ira, Titãs, Raimundos... E Barão Vermelho, meu Deus do céu, hein, cara? Marcaram, hein? São. Quem mais a gente tem aí pra completar a nossa... Olha, eu tenho um cara aqui que você esqueceu, que, na minha opinião, de todos, é o que mais simboliza o São Paulo. Meu Deus do céu, eu já vou pedindo perdão porque a memória aqui é falha demais. Eu falaria Andreas Kisser facilmente. Mas eu... Como é que eu vou esquecer esse cara, meu? Pra mim é o cara que mais, assim, representa... mais divulga o São Paulo. Duas das minhas paixões. Que é o rock e é o São Paulo. O Andrés é espetacular, fenomenal. Não é à toa que eu tenho tatuado o Sepultura na minha perna. Não só pela música, mas pela saga deles. Por onde... eles conseguiram chegar, né? O Andrés é um... Pô, e o Andrés, ele tá sempre no Morumbi, quando ele pode, né? Quando ele não tá entre as tours, né? Sempre participa, acompanha, participa lá do blog, etc., dá opiniões, etc. E é um cara que... Esse aí... Ele só tem uma crítica a fazer ao Andrés. Ele não conseguiu fazer o primogênito dele virar São Paulino, mas em compensação... Torce pra que time? Não dá pra falar. Porco. Bom, é a época também, né? Grande Andreas, mas ele conseguiu fazer também o outro filho virar São Paulino e fanático, vai com ele no Morumbi e tudo. Aí, pra quem é São Paulino, é sensacional. Exatamente. Agora, cara, tem que ter o André assim. Boa. Virou fanfarra. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Andreas Kisser como o produtor da banda, o mentor da banda, então. Bom, vamos lá. Agora, se eu falar para você escolher e montar a banda agora 1 a 1, só um de cada, e aí? Como é que fica? Vamos lá. O Ivan na bateria. Ivan Buzik na bateria. Eu vou fazer por paixão. Por paixão.
Não dá pra fazer por paixão, porque senão os caras vão falar, mas como é que você vai medir a minha paixão com a paixão do outro? Não é por paixão, é por, sei lá, por meu gosto mesmo. Vamos lá, vamos montar a banda. O Ivan na bateria, Mariucci no baixo. Luiz Mariucci. Uhum. Guitarra base, Roger Moreira. Guitarra solo, Andreas Kisser. Ficou o Edgar Escandurra de fora, hein? Vocal, o Nazi. Beleza. Uma banda São Paulina, banda tricolor, com Nazi no vocal, Luiz Mariucci, ex-Angra e ex-Xamã no baixo, Andreas Kisser, Sepultura, guitarra solo, o Roger Moreira fazendo backing, inclusive, na guitarra base. E backing, e Ivan Buzik, Dr. Sim na bateria. Tá bem representado, não tá? O tricolor tá muito bem representado. Pô, daria pra chamar todo mundo pra fazer uma canja, hein? Uma jam, né? Fazer uma jam, no estúdio. Interessante, hein? Tocar o hino do São Paulo. Imagina que legal que ia ser. Pô, sensacional. Agora, antes da gente terminar, eu quero saber projeção do São Paulo para 2025. O que você espera do tricolor que tá mandando um monte de gente embora? Eu acredito que o São Paulo vai mandar bem nesse ano de 2025, sabia, Evandro? Eu vou explicar por quê. O São Paulo está numa reformulação financeira. Então ele se viu obrigado a vender ou não renovar o contrato com alguns jogadores que necessariamente não eram titulares absolutos, incontestáveis. Exemplo do Rodrigo Nestor, Michel Araújo, o próprio Wellington Rato, que a gente tem que ser muito grato a ele em 2023. Ele não foi tão bem em 2024, muita contusão, perdeu um pouco da vaga, né, do espaço dele no time. Porém, o São Paulo ele contratou um jogador que eu acredito muito em 2025, que é o Oscar. Sim. O Oscar, ele vai dividir a função de meio-campista criador com o Lucas, que estava sobrecarregado. Era para ser o Rames, né? Mas aí o Lucas terminou sobrecarregado nessa função. E a entrada do Oscar vai permitir que o São Paulo aproxime o Luciano junto com o Caleri, ou o Ferreirinha junto com o Caleri, ou até mesmo o William Gomes junto com o Caleri. Então vai ter muita possibilidade o Oscar. Então, para mim, do meio de campo para frente, e olha que o nosso meio de campo agora vai ter o Pablo Maia e o Alisson, que não teve no ano passado. Sim, o Alisson machucou, né? Isso, o Pablo machucou também. Lá atrás e o Alisson se machucou no meio do Brasileirão. Uhum. Então eu acho que com a vinda de um lateral esquerdo, que hoje é o Enzo Dias, que deve ser parecido aí com o Wellington, sabe? Sim. Lateral para fazer a função de nota lateral. 6. Nota 6. Com a vinda de mais um outro lateral para disputar a posição com o Igor Vinícius, mantendo a zaga e melhorando esse plantel com o Oscar, e essas saídas que para mim permitem que o Zubeldia trabalhe a base como suplência, eu acredito que o São Paulo, pasmem, é melhor nesse ano do que foi em 2024. E se em 2024 a gente foi competitivo, a minha esperança é que o São Paulo seja competitivo em 2025. Aí ganhar título, aí é muito de destino, do contexto da época, do momento, em se alguém vai se machucar ou não, né? Mas assim, eu acredito que o São Paulo seja mais criativo, faça mais gols e seja mais competitivo neste ano de 2025 do que 2024. Mas crava pra gente, campeão paulista, quem que você acha? Acho que o São Paulo chega na final. Campeão não paulista? Vou cravar, não vou cravar. Não vou cravar. Não dá pra falar que é um favorito. Eu acho que chega na final. Eu acho que não tem favorito. Brasileiro. Que é tiro longo. Eu acho que tá entre Botafogo, Flamengo e Palmeiras novamente. Continua. Libertadores. São Paulo. São Paulo? São Paulo vai ser campeão da Libertadores nesse ano, de 2025.
Eu confirmo a previsão do Luiz Zubeldia. Eu acho que o São Paulo está mais forte do que no ano passado. No ano passado, o Zubeldia pegou o bonde andando e ainda conseguiu entregar um São Paulo numa Libertadores fase de grupos e numa boa colocação do Brasileiro, apesar de críticas pontuais que eu tenho em relação ao técnico. Mas eu acredito que a gente tem que dar essa chance para o Zubeldia brilhar nesse ano. E se ele falou que vai ser campeão, quem sou eu para discutir? Boa. Tá aí, Daniel Perrone. Você não vai falar de Copa do Brasil? Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil, chuta, vai lá. Manda Temos bala. Copa do Brasil. São Paulo chega aí, no mínimo, nas quartas de final. Só que a competição vai ser tão ajustada com o Libertadores e a gente não vai ter um elenco tão grande, então eu não garanto que o São Paulo vai além dessas quartas de final numa Copa do Brasil. O Copa do Brasil que o São Paulo foi campeão há 2 anos contra o Flamengo, né? Eu não sei, eu acho, é só achômetro, estamos aqui chutando, que é mais fácil o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil do que qualquer outro campeonato, eu acho. É só uma opinião, é só um achômetro, estamos só no achômetro. O mais importante é que a gente tenha elenco competitivo e engajado. Sim. E com isso, o São Paulo tem o Morumbi, tem a sua torcida, que é uma força muito grande para as Copas, né? E aí vai faltar só a questão destino e contexto, sabe? Em 2023, o São Paulo não era favorito para a Copa do Brasil. O São Paulo ganhou do Palmeiras. O São Paulo teve competência de segurar seus jogadores. O Corinthians não segurou o Roger Guedes na época. E isso foi um fator muito decisivo também pela eliminação do Corinthians em cima do pelo São Paulo. E o Flamengo, naquele contexto de final, estava com o Sampaoli brigado com o elenco. Sim. Então a gente teve um contexto todo a nosso favor, além da nossa competência, é claro. Sim, claro. Não podemos tirar nenhum mérito do trabalho do São Paulo. Mas o futebol hoje, ele é tão nivelado que a gente precisa ter um elenco competitivo, porque aí a gente tem que torcer para um contexto favorável para a gente poder chegar lá, em qualquer uma das Copas. Campeonato Brasileiro, como eu te disse, é mais difícil, mas eu acredito que o São Paulo vai estar entre os 6 primeiros, de novo. É o seguinte, você vê que aqui tem 2 bolas, são as bolas na vitrola, e eu vou pedir pro meu amigo Daniel Perrone autografar essas bolas, porque uma delas a gente vai sortear para o pessoal que segue a gente aqui no nosso canal no YouTube, e a outra a gente vai leiloar para encaminhar os fundos para o projeto Novo Mundo, que atende instituições de ajuda comunitária, instituições carentes, enfim. Com o maior prazer. Então está aí, por favor, sua assinatura. Certinho, meu amigo Daniel Perrone. E lembrando você que semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, Bola na Vitrola, Futebol por Música, em mais um episódio inédito para você aí. Não vai esquecer, hein? Não vai esquecer. Obrigado, Perrone. Um abração. Nos vemos nos Jogos da Vida. Tamo junto. Valeu. Valeu vocês aí. Tchau.